Pessoal, é uma alegria enorme, uma satisfação estar aqui abrindo essa nova edição do Depoimentos Cariocas, a série do Arquivo Geral da Cidade, que tem o propósito de preservar nossa memória por meio das histórias, experiências e opiniões de cariocas célebres. E eu fico especialmente satisfeito de fazer o convite para que você assista a esse episódio em que o Arquivo Geral entrevista o Saturnino Braga, importante quadro político do Rio, que foi prefeito da cidade maravilhosa, deputado federal e senador da República. Saturnino teve à frente da prefeitura do Rio nos anos 80, num período difícil, mas importante para a cidade. Um período de reorganização e de muitas mudanças. O Brasil passava pelo processo de redemocratização depois de anos de ditadura militar. E Saturnino foi personagem importante nessa luta. Sua história nos ajuda a compreender como a democracia é uma conquista fundamental para o país e como devemos sempre lutar pela sua preservação. Saturnino faz 90 anos, no próximo mês de setembro. É um arquivo vivo do Rio de Janeiro e eu tenho certeza de que vocês vão se emocionar e conhecer mais sobre a história da nossa cidade e do nosso país. Sou carioca da gema, conhece o Rio de cor, de Santa Cruz a Ipanema, é Saturnino melhor. Grande abraço, prefeito. Muito obrigado, prefeito Eduardo Paes, pela sua simpatia, pelo seu compromisso em estar sempre conosco. Foi ótimo ter tido você na abertura desse depoimento carioca. Quero agradecer ao secretário Marcelo Calero, que está sempre conosco e que é um entusiasta do depoimento, à equipe do Arquivo da Cidade e aos nossos colegas da prefeitura e a vocês, espectadores, que vão ter o privilégio de estar agora com Saturnino Braga. Roberto Saturnino Braga é carioca, nascido em 13 de setembro de 1931, numa maternidade na Glória, sendo um dos 2 filhos de Raquel Saturnino Braga, em Solteira Barbosa Pena, e de Francisco Saturnino Braga, engenheiro e político. Mas o DNA político veio do seu avô, Ramiro Saturnino Braga, que foi deputado federal ligado a Nilo Peçanha. Engenheiro formado na Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga Universidade do Brasil, entrou por concurso no BNDES, de então, hoje nosso BNDES, antes de iniciar sua carreira política em 1962, quando foi eleito deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Com a candidatura à reeleição impugnada pelo regime militar em 66, voltou a disputar uma eleição só em 1974, quando se tornou senador pelo MDB, que ele ajudou a fundar. Em 1982, reelegeu-se senador pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o mesmo em que ele estava quando venceu a eleição para prefeito do Rio em 1985. Desentendimentos com Leonel Brizola o levaram a romper com o PDT e voltar ao PSB, pelo qual ele se elegeu para um mandato como vereador em 1992 e outro como senador em 98. Em 2002, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, o PT, onde permaneceu até 2019, quando retornou mais uma vez ao seu partido de origem, o PSB. Como autor de livros, Saturnino tem 23 títulos publicados, entre ensaios, coletâneas de artigos, memórias, romances e contos. Nessa obra, um dos temas mais presentes é justamente a nossa cidade, do Rio de Janeiro. Ela está no romance Cartas ao Rio, de 2011, um livro sobre a experiência na prefeitura chamado A Democracia Participativa no Rio de Janeiro, que ele lançou em 2015 com seu filho Bruno Saturnino Braga, o livro de contos Ela e as Vitrines do Rio, de 2016, e o seu roteiro afetivo da cidade, que saiu em 2018 com o título Joias do Rio. Muito obrigado, Saturnino, por você estar aqui conosco. Nós estamos realmente contentes e homenageados nesse 4º depoimento carioca. Uma dessas joias da cidade que você listou no seu livro é Copacabana, seu bairro de origem. Como é que era Copacabana da sua infância?
Que ruas, que parte do bairro você frequentava? Que lugares você ainda tem na memória? É verdade que você conheceu o seu Peixoto, do bairro Peixoto? Fala um pouco sobre Copacabana. Tá bem, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de falar com você e com o Rio de Janeiro. Eu, o nosso, eu morava sempre morei na infância, depois do jovem me mudei lá para Domingos Ferreira, mas a minha rua de infância, de brincadeira, de lembrança maior, é a Rua Toneleiros, entre, entre Mascarenhas de Moraes e República do Peru. Ali tem até uma vilazinha e a gente, enfim, se expressava brincando de todas as formas com os rapazes, com os meninos, com as meninas, ali naquele pedaço de Rio de Janeiro, que era o nosso pedaço de brincadeira, de infância. Depois mudei-me para a Rua Domingos Ferreira, mas aí já não tinha mais brincadeira de rua. Aí já era uma fase de praia, enfim, de brincadeira, curso na praia, e de já estudante primeiro do curso de engenharia, depois propriamente da, da escola de engenharia. Mas, enfim, a primeira lembrança, e a mais forte de Copacabana, para mim, é a Rua Toneleiro. Claro que a gente ia Avenida Atlântica, Avenida Copacabana, tinha o Bob's ali, tinha enfim, pontos de encontro na Praça Cezedeiro Correia, mas Toneleiros é o meu ponto principal da rua, do bairro de Copacabana, da minha infância. E o bairro Peixoto? O bairro Peixoto ficava. A gente tinha bicicleta, né? E fazia corridas, fazia passeios, principalmente entre Praça Arco Verde e o fim da Toneleiros, que dava no morro. Não tinha continuidade. E no meio desse percurso ficava o bairro Peixoto. E tinha uma cancela, o bairro Peixoto era fechado por uma cancela. E na porta dessa cancela ficava um senhor sempre simpático a nós, que brincávamos na porta dele, e era o senhor Peixoto, que dava no meu bairro. A chácara, o bairro Peixoto era uma chácara dele, pertencia a ele. E ele era muito simpático com a meninada que brincava na porta dele. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Não, que tempo bom, né? Que tempo bom! Você estudou em alguns colégios ali da Zona Sul, e um deles foi o Andros. Como é que você ia para o Andros? Você ia de ônibus, de bonde? Não, o ônibus do colégio. Mas, sabe, meus pais não gostavam dessa coisa de ir de ônibus do colégio. Eu sei que o Andros era longe da minha casa. Meu pai estudou no Andros, meu tio estudou no Andros. Eles conheciam bem a dona Alice. Dona Alice, esqueci o nome dela agora, o sobrenome dela. A dona Alice era a diretora do Andros. Alice Flecha Ribeiro. Flecha Ribeiro. Alice Flecha Ribeiro. Eles conheciam a dona Alice e claro que eu gostei muito de ficar no Andros, mas eu ia de ônibus, porque enfim, meus pais achavam que era melhor, era mais seguro ir de ônibus. Mas, aos poucos, eles foram também achando que nós, eu e meu irmão, ficávamos muito longe de casa no colégio e procuraram um colégio
bom que fosse mais próximo de casa. E me colocaram, meu irmão, no Melo e Souza, que ficava bem mais perto, embora também não tão. E nós passamos um ano num colégio pequeno que ficava na Praça Cesadeiro Correia, que era da dona. Que era da dona. Esqueci. É, Pitanga, como é a dona. O sobrenome dela era Pitanga, o nome do colégio era Colégio Pitanga, porque ela tinha sido professora de minha mãe gostava muito dela e colocou a gente lá, mas depois meu pai achou que o colégio não era, enfim, suficientemente uh, qualificado e qualificante, e nos mudou para o Melo e Souza um ano depois. Aí eu fiquei até o fim no Melo e Souza, fiz lá o ginasial, que já era segundo grau, e depois o curso científico também, fiz lá, até ingressar na Escola de Engenharia. Eu já vou perguntar sobre a escola de engenharia, mas antes, nós tínhamos uma curiosidade, é de saber o que o menino saturnino ouvia e via durante a Segunda Guerra Mundial. Você tinha 8 anos em 1939 e tinha 13 anos em 45, quando a guerra acabou. O que você se lembra? O que você ouviu? O que você pode contar para a gente do Rio de Janeiro durante a guerra? O Rio de Janeiro e todo o Brasil acompanhava a guerra. Sabe, os pequenos movimentos todos eram atentamente acompanhados. E evidentemente, a Blitzkrieg alemã, quando ocupou a França em uma semana, foi uma coisa que nos chocou, porque toda a opinião pública brasileira, toda, não digo, claro, tinha os simpatizantes dos alemães, mas a maioria que era simpatizante da França ficou chocada. Nós passamos um período assim de uma certa depressão, porque achávamos, os fatos indicavam que a Alemanha era mais forte e ia vencer aquela guerra e se ocupar definitivamente a França. Ninguém esperava ninguém esperava que a União Soviética, que era um tanto desprezada pela opinião da classe média brasileira, como se fosse um país desorganizado, meio bagunçado, de repente a União Soviética virou a admiração dos brasileiros e de todo mundo, principalmente a partir da Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi uma epopeia. A gente acompanhava dia a dia, durou 4 meses. A Batalha de Stalingrado durou 4 meses. E ia lá, atravessava o Volga, os alemães, os russos recuperavam o Volga, atravessava de novo, os russos recuperavam. Durou 4 meses até que os russos tiveram uma vitória acachapante, prenderam uma divisão inteira dos alemães. Quer dizer, a guerra foi ganha em Stalingrado. A guerra, na verdade, foi ganha pela Rússia, pela União Soviética naquele tempo, que nós admirávamos. Ainda tem mais essa. A juventude, que tem sempre uma tendência à admiração das forças políticas de esquerda, eu particularmente, eu tinha pertencido à juventude comunista, eu tinha admiração pela União Soviética, então eu me regozijei enormemente com a vitória soviética em Stalingrado, e foi ali que se decidiu a guerra. Ali o exército alemão perdeu toda a organização, toda a moral, perdeu a força moral e viu que, enfim, enfrentava o inimigo que
não conseguiria vencer. E assim foi aos poucos até a vitória final. Muito bom ouvir seu entusiasmo. Você ouvia rádio e você se lembra do blackout? Ouvia, me lembro do blackout, sim. Ouvia rádio, porque a televisão não existia ainda, eu ouvia muito rádio. E, enfim, as figuras do rádio dominavam a opinião pública brasileira. Especialmente a figura de Ari Barroso, que era, enfim, era pelo pensamento dele, pela forma de dizer, pela maneira de falar, pelas imagens que recorria. Ari Barroso era admirado por muitos, por uma maioria dos brasileiros, e muito especialmente por mim. Eu só não gostava dele porque ele era um rubro-negro apaixonado, e eu sempre fui um botafoguense. Muito bom. Me diz uma coisa, como é que você resolveu estudar engenharia? O que o levou a isso? Como é que era o ambiente da escola politécnica? Olha, o que me levou à engenharia foi um equívoco fundamental. Ainda há tempo. Se você quiser entrar na faculdade de Direito, você pode entrar. Eu sei, mas sabe, a maioria pensa que meu pai era engenheiro, a gente conversava em casa muito em matérias que envolviam engenharia, e que eu fui levado à engenharia por isso. Talvez também. Mas eu acho que o fator principal que me levou à engenharia foi a matemática. Eu fui um aluno muito bom, excepcionalmente bom em matemática, durante todo o meu curso de colégio. Então, havia esse conceito. Quem gosta de matemática deve ir para a engenharia. É um erro crasso. A matemática é uma ciência teórica, é uma ciência de muita imaginação. A engenharia, negócio de construir casa, ponte e estrada, é uma chatice, porra. Então, para mim, para outros não, mas para mim era uma chatice. Eu nunca fui engenheiro. Eu fui engenheiro um pouco menos de um ano, logo que me formei, fui trabalhar na Companhia de Álcalis, lá em Cabo Frio, que era uma empresa que ia produzir soda cáustica e álcalis para o Brasil, e afinal não concluiu a sua produção. Mas eu, no meio dessa, enquanto eu estava lá, tive notícia de que se abriu um concurso no BNDE. Ora, o BNDE já não era engenharia pura. Eu era engenheiro do BNDE, mas tratava de um negócio chamado desenvolvimento econômico, que naquela época surgia como um interesse essencial, um interesse nacional de fundamento. Então, claro que eu fui atraído, porque eu já conversava muito sobre economia, sobre desenvolvimento, que tem a ver com o BNDE. E quando o BNDE foi criado e abriu o concurso, eu logo corri lá e fiz o concurso e fui aprovado e fui me transferi, me pedi demissão e comecei a trabalhar no BNDE. Você pediu demissão de onde? Hein? Você trabalhava em outro lugar? Você pediu demissão de algum lugar para fazer o... Lá de Cabo Frio, da Álcalis de Cabo Frio. Ah, muito bem. Eu pedi demissão da Álcalis, porque eu já tinha um ano, mais ou menos, de companhia de álcool. E fui trabalhar no BNDE, onde me realizei plenamente. Foram os anos de trabalho, assim, de dedicação de trabalho, mais primorosos para mim, porque Maravilha. Eu estava exatamente exercendo. Muito bom. Quer dizer, você passou de engenheiro para economista desenvolvimentista, botando a mão na massa no BNDES. Então, me diz uma coisa, quem te influenciou
politicamente, seu caráter político? O gaúcho Luiz Carlos Prestes, o paraibano Celso Furtado, o catarinense Edilo Krieger, o Jorge Amado baiano, o gaúcho Leonel Brizola. Qual dessas figuras aqui no Rio você era mais ligado? Como foram essas influências? Com quem você trocava ideias? Quem você admirava? Você listou, né, quase todas elas. Mas a pessoa que mais me influiu assim politicamente não foi um político, foi o grande escritor Jorge Amado, que me fez. Eu preciso abrir outra porta da minha biografia. Eu tinha uma voz efetivamente muito bonita, muito boa, tinha uma musicalidade completa. Então, eu canto, a qualidade principal minha, se perguntar quem foi você, Saturnino? Eu fui um cantor. Eu tinha uma voz muito bonita, uma musicalidade extremamente desenvolvida e um gosto pelo canto muito grande. Choquei-me com quem? Com minha mulher, porque, sabe, houve episódios, né? Eu cantei na União. Bom, eu disse a você que Jorge Amado me ajudou muito. Eu cantei no Teatro Bolshoi, na União Soviética, naquele Que tempo. maravilha. Muita receptividade, muito aplauso. E depois cantei na rádio de Varsóvia, na Polônia. Bom, quando eu cantei na rádio de Varsóvia, quando eu saí da rádio de Varsóvia, tinha um grupo jovem em que havia muitas mocinhas e começaram a pedir para eu cantar ali numa pracinha que tinha em frente à rádio. Eu aí, claro, cantei muito, cantei com ele, cantei. Bom, no final dessa cantoria toda, houve um congraçamento em que nos aproximamos fisicamente, talvez um pouco além do que, né, do normal. E minha mulher, que estava comigo, claro que não gostou, porque as mocinhas me agradaram demais e eu agradei demais a ela. Então, daí, desse episódio em Varsóvia, houve uma briga mesmo, uma discussão, uma controvérsia muito grande deu com ela depois desse episódio, e ela disse assim para mim: isso vai ser sempre assim, porque foi desde que você cantou a primeira vez em público, vai ser sempre assim, e eu não vou suportar isso. E eu compreendi que ela tinha razão. Para um casamento, se eu queria, estava recém-casado, eu queria manter o casamento. E não ia ser compatível com a minha função de cantor, que, quer dizer, além de agradar como cantor, eu agradava também como pessoa física. Então, toda vez era a mesma coisa. Então, essa discussão com ela, que foi muito profunda, eu dei um soco na mesa, como eu sempre faço, e digo: não canto nunca mais em público. E não cantei mesmo, nunca mais. Cantava assim, em particular, mas em público não cantei mais. E isso, para mim, foi... Quer dizer, eu era recém-casado, tomei essa decisão e cumpri, mas me fez mal. Me fez mal porque a minha vocação era o canto, sempre foi o canto. E eu tinha uma voz realmente extraordinária e tinha um gosto de cantar muito grande. Você ainda tem uma voz extraordinária. Quer dizer, nós perdemos um artista
Ganhamos um político e um homem de família. O que você cantava, Saturnino? Quais foram suas primeiras aulas de canto e que gênero você cantava? Era o canto lírico, música popular também? Olha, eu tive uma professora de canto, dona Hilde Sinek, uma grande soprano de Bayreuth, uma cantora extraordinária, que veio para o Brasil, casada com um brasileiro, atraída por um brasileiro, e aqui se firmou e começou a dar aulas de canto. Eu fui professor. Uma professora extraordinária. E ela tinha uma preferência por mim aberta. Então, nós nos demos muito bem, ficamos uns 3 anos juntos, eu cantando, e ela me fez os contatos com Bayreuth, ela achava que eu ia direto para a ópera de Bayreuth, e me fez os contatos. Ela era cantora de ópera e de ópera da alemã. Mas eu estou. Quem é o grande cantor, autor alemão, meu Deus, esqueci, mas tudo bem. Wagner? Então, Wagner. Bom, então eu me perdi um pouco, mas foi assim. Você está falando do gênero de música que você cantava, música de ópera, canto lírico. Eu sei, mas isso era com a minha professora. Eu cantava ópera, cantava lieds de alemães, Schumann, Schubert, etc. Mas eu cantava tudo, porque fora da aula a minha voz se prestava para a música popular brasileira muito bem, muito bem. Beleza. Até canções francesas, canções italianas. Eu cantava muito bem. Olha, eu realmente cantava muito bem. Saturnino, então eu vou ter que fazer um parêntese aqui, sair um pouco do script para dizer o seguinte: aqui na minha casa nós temos tradição de fazer saraus, 1, 2 por ano, porque eu gosto muito de música, e muito de música popular e da música brasileira. E tenho amigos cantores, músicos, pianistas, então eu queria que você viesse ao primeiro sarau que a gente for fazer, quando Pedro Paulo Malta vai cantar, Eduardo Dussek vai tocar piano, Soraya Ravene vai cantar, e eu queria fazer um dueto com você. Perfeito, já está acertado, já está combinado. Então, nós vamos ter um sarau, e você vai cantar junto com Marcelo Calero, que sabe todos os sambas enredo desta cidade. Tá bem. Que bom, é bom. A gente não vai só trabalhar, vai também cantar. Isso é muito bom. Ótimo. Eu tenho um prazer extraordinário. Mas vai ser uma noite de glória, Saturnino. Vai. Olha, eu quero entrar um pouquinho na política, porque você, em 1962, se lançou candidata a deputado federal e começou sua carreira, né? Como é que seu pai reagiu a isso? Ter você, um filho socialista, começando carreira política? Olha, o meu pai reagiu muito bem. Eu vou te dizer por quê. Ele era um deputado federal de 3 mandatos, 12 anos já, e me disse simplesmente o seguinte: Roberto, eu não quero ficar toda a vida deputado federal, eu vou me candidatar a senador, porque eu acho que a evolução da minha carreira política aponta para uma candidatura a senador. Então, se você... Porque eu acompanhava a vida dele, a política dele, a campanha dele, e eles percebiam o meu interesse. Então ele disse: se você quiser seguir a mesma carreira, é uma abertura simpática, porque eu tenho muitos amigos políticos. Se eu deixo de ser deputado para ser senador, você pode herdar muitos desses
cabos eleitorais. E tudo, e foi assim que ele recebeu muito bem. Até o seguinte, porque ele não, mas ele imaginava que eu devia começar, porque é o normal, começar a carreira política sendo deputado estadual. Eu disse para ele, meu pai, eu, sabe, deputado estadual, ficar cuidando dos problemas do Estado, de regiões do Estado, eu não tenho nenhum interesse. O meu interesse é todo nacional e internacional. Eu sou um socialista absolutamente convicto. Eu tenho pensamentos desenvolvidos nesse sentido. Eu quero discutir exatamente a ideologia, o desenvolvimento. Eu era já era do Banco de Desenvolvimento Econômico, o desenvolvimento era para mim um tema essencial. E deputado estadual não vai tratar de desenvolvimento a não ser marginalmente. Eu queria ser deputado federal. Meu pai disse, olha, você pode ser, porque eu estou deixando de ser, a vaga está aberta, mas não é normal. O começo da carreira política, ou vereador, ou pelo menos deputado estadual. E mais, eu como deputado federal, tenho muitos amigos, mas eles todos vão pretender ser deputados federais, são deputados estaduais, vão pretender ser federal. Eu não vou poder te ajudar muito. Se você fosse estadual, eu poderia ajudar muito mais. Eu disse, não, ele se referiu ao partido dele, que era o PSD, um partido de centro, um partido mais conservador, comandado pelo Amaral Peixoto. E aí eu disse para ele, meu pai, eu não quero ser deputado pelo PSD, eu tenho um pensamento socialista, eu quero ser deputado pelo Partido Socialista. O Partido Socialista no Rio tinha muito pouca gente, tinha muito pouca força política. E ele ficou assim e disse, olha, quase eu não vou poder te ajudar. Eu digo, não faz mal, eu vou me aventurar assim mesmo, vou ser deputado federal e não estadual, e consigo do Partido Socialista. E fui, e me elegi. Eu fui o último eleito, o menos votado dos eleitos, mas me elegi. Aí, depois que eu me elegi a primeira vez, aí eu me expandi, depois me elegi, já reelegi muito bem. Bom, não, teve um episódio. Quando eu me elegi, e quando eu fui pleitear a reeleição, que era absolutamente normal, veio um veto do SNI, um veto escrito em folha timbrada do SNI, dizendo o deputado Roberto Saturnino Braga é ligado às forças comunistas, isso e aquilo, e não deve ser reeleito. E pronto. Aí eu fui vetado pelo SNI e voltei ao BNDE, eu era concursado no BNDE, então eu tinha direito à volta. Voltei ao BNDE, fiquei lá mais 5 anos ou 6 anos, por aí. Só depois é que, quando mudou, enfim, o regime se abrandou um pouco, o Amaral Peixoto, que era o líder do MDB, me chamou e disse, olha, eu acho que agora dá para você ser deputado. Eu me candidatei, me elegi, e logo depois, ele mesmo, Amaral Peixoto, disse, olha, nós temos um candidato a senador, que era o Afonso Celso Ribeiro de Castro, ele teve um AVC, ele não vai poder fazer campanha. Você não quer se aventurar? Eu me aventurei, me elegi senador. Aí eu me elegi 3 vezes senador e pronto. Na beleza. Pois nesse tema do socialismo e da sua brilhante carreira política, nós vamos ter o primeiro convidado que vai fazer uma pergunta a você. É o ex-deputado federal e seu amigo Vivaldo Barbosa. Saturnino Braga,
Você é um socialista, um pensamento fecundo, fundado no trabalhismo. Você já andou caminhando aí também ao lado do trabalhismo. Como é, para um socialista como você, ser prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro, que de um lado é uma beleza extraordinária, ruas, né, pavimentadas, ruas urbanizadas de uma maneira magnífica, residências de alto nível, e de outro lado, né, pessoas morando em condições precárias, em ruas não urbanizadas, numa vida difícil, até sem abastecimento d'água. Como é, para um socialista, ser prefeito de uma cidade tão dividida, tão separada, tão contrastada entre seus habitantes, como é a cidade do Rio de Janeiro? Evaldo, eu não preciso dizer, é extremamente difícil. Por quê? Porque você, evidentemente, olhando o Rio de Janeiro, ressalta o primeiro, mais importante, o prioritário problema da cidade é a questão das desigualdades, o que exige um investimento forte nas regiões menos atendidas, nas regiões mais pobres da cidade, na Zona Oeste, mais no interior, enfim, e não havia recursos para isso. Não havia. O Rio de Janeiro era uma cidade falida naquele momento e foi falida até o meu sucessor. Por quê? Porque no meu último ano de mandato houve a reforma constitucional que alterou a distribuição dos recursos públicos e deu muito mais recursos para os municípios. No meu tempo, né, o Estado tinha recursos, o governo federal também, mas os municípios eram absolutamente falidos, quase todos eles, como era o Rio, tanto quanto São Paulo. Então, a minha gestão foi marcada por isso. O que eu pretendi fazer? Suprir essa deficiência de recursos com uma gestão participativa, de forma a envolver a população nos problemas da cidade. E criei, então, os conselhos governo-comunidade. Em cada bairro tinha um governo-comunidade que era composto de paritariamente de representantes eleitos pelas associações de moradores, como representantes do povo, e representantes da prefeitura. E esses governos comunidade, custaram, quer dizer, não havia essa experiência no Rio, então ela custou um pouco a ter o funcionamento pleno. E o meu mandato foi só de 3 anos, porque foi uma espécie de mandato tampão. Então, na verdade, o primeiro ano dos governos de comunidade foi de preparação e os 2 últimos anos ele funcionou. E funcionou muito bem, com interesse da população, com participação da população, com mínimos recursos, pouquíssimos recursos. Mas o que havia era aplicado de acordo com esses conselhos de governo e comunidade, onde participaram governo e população na escolha das prioridades. Então, foi uma experiência fecundíssima, mas, infelizmente, eu fui muito maltratado, né? E o meu sucessor não deu continuidade. Essa experiência, na verdade, se perdeu. Ficou apenas uma porque eu criei vários centros de administração participativa Você criou, Saturnino, os conselhos, o programa dos polos de desenvolvimento tecnológico e científico, uma coisa que só foi retomada anos depois. E claro que isso foi muito aproveitado, tudo. Você teve o primeiro projeto Favela Bairro. Nós sempre nos lembramos da sua gestão como prefeito como um dos grandes momentos do Rio.
e você fez uma declaração sobre a falência do município. Como é que foi sua declaração? Um homem de coragem. O que você falou? Se discute muito sobre essa declaração de falência. Pois é, a declaração era uma evidência. Eu apenas oralmente, né, mostrei que havia uma falência, que a prefeitura não tinha os recursos suficientes para atender minimamente os interesses e as necessidades da população. E, realmente, quando, no meu último ano de mandato, né, 88, houve a nova Constituição. A nova Constituição corrigiu essa falência dos municípios. Corrigiu, mas ela só entrou em vigor, ela foi aprovada em 88, entrou em vigor em 89. Eu terminei o meu mandato em 88. O prefeito seguinte, Marcelo Alencar, um bom prefeito, boa figura, um homem respeitável, ele, em 4 meses, ele tirou o Rio da falência. Ele declarou. E realmente, porque ele começou a receber os recursos que eram compatíveis com as necessidades do Rio. Então, eu ainda levei esse label, né, de faliu o Rio de Janeiro. Bom, eu não fali o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava falido. Eu apenas administrei como possibilidade, dentro das possibilidades possíveis, administrei uma cidade falida, sim, e isso foi corrigido logo depois de mim, mas fora da minha gestão com o prefeito Marcelo Alencar. Você saiu de uma forma muito altiva, nobre, que é inesquecível, dirigindo um Fusquinha. Aquilo foi muito bonito. Pois é, mas eu... Foi muito bom, muito bonito. Agora, me diz uma coisa, como foi seu desentendimento com Brizola? Porque você foi eleito com 40% dos votos, né? E fez essa gestão brilhante. Conta um pouco. O Brizola foi realmente um líder político extraordinário. Ele tem todas as condições. Ele tem a segurança do líder político, ele tem a capacidade de se expressar boa, ele tem uma visão mais ou menos correta e compatível de toda a gestão. Então, ele é um líder político extraordinário pela sua capacidade de ter vontade e saber impor esta vontade sem se tornar um ditador. Ele nunca foi muito de ouvir, mas ele ouvia, e depois de ouvir tudo, ele dava a sua opinião, que era o que prevalecia, evidentemente. Mas o Brizola era um líder extraordinário e tinha essa pulsão de realizar coisas e de administrar positivamente, e deixou uma marca extraordinária. E era capaz de comportamentos como esse. Eu estava já no segundo ou terceiro mandato de senador, acho que no segundo mandato, não sei. Estava fazendo um comício em Jacarepaguá pela minha candidatura. Estava, como é que se diz? Afastado do Brizola. Afastado, não. Meio que brigado mesmo. E por causas pequenas, mas somadas umas às outras, a gente foi... E o Brizola é um cara difícil de conviver, difícil, a não ser a convivência do chefe e do subordinado, que eu não tinha. Quer dizer, eu tinha um respeito enorme ao Brizola, mas tinha minhas opiniões e a gente se chocava muito frequentemente. Se chocava, porém, se respeitava. Essa é uma condição muito importante. E quando eu estava fazendo uma campanha para o Senado, em Jacarepaguá, estava fazendo um comício, de repente me disseram aí, a gente já estava rompido com o Brizola, mas alguém me disse,
o Brizola está vindo aí. Aí eu realmente fiquei preocupado, achando que podia dar um conflito ali. Brizola aqui, mas a gente está rompido. Mas Brizola está aí. Aí, de repente, abre um carro, chega um carro preto, salta o Brizola, cumprimenta a minha mulher, cumprimenta a mim, me dá um abraço, sobe numa cadeira, sobe no assim, porque naturalmente quem estava falando se calou com a chegada do Brizola, a surpresa daquele momento. O Brizola subiu numa cadeira e disse o seguinte, mais ou menos: olha, eu e o Saturnino, nós tivemos muitas divergências, muitas polêmicas, muitas dissensões mesmo, às vezes até profundas. Porém, cada um tinha a sua razão, nenhum de nós dois estava defendendo interesses particulares e não declaráveis. Cada um tinha o seu ponto de vista e defendia o seu interesse. E cada um tinha as suas razões. E eu vim aqui para dizer o seguinte, isso em cima de uma cadeira. Eu vim dizer que o Saturnino tinha as razões dele, eu tinha as minhas, e eu hoje reconheço que as razões dele eram mais fortes do que a minha. O Brizola disse isso, todo mundo ficou pasmo. Ele veio para dizer aquilo. Disse, desceu da cadeira, me cumprimentou, beijou minha mulher e foi embora. O Brizola era uma pessoa capaz desses gestos, para mim, né, dificílimos de acontecer. Então, a gente conviveu com essas dificuldades, mas conviveu bem, civilizadamente. Muito bem. O Arquivo da Cidade... Claro, deixa eu só... Havia, claro, uma área de coincidência e de interesse muito grande. O Brizola pensava muito parecido comigo, enfim, a gente se dava muito bem no ideário político. Bom, o Arquivo da Cidade resolveu convidar um jornalista muito querido nosso para lhe fazer uma pergunta agora. Anselmo Góes. Permita virtualmente abraçar esse querido e honrado servidor público, mais do que homem público. A minha pergunta remonta aos anos 70, uma época em que a Bolsa de Valores brasileira era no Rio, as 3 grandes seguradoras, então independentes, eram no Rio, alguns dos maiores bancos tinham sede no Rio, a maior parte da indústria de remédios estava no Rio, se falar na indústria naval. De lá para cá, tudo piorou do ponto de vista da economia fluminense. Eu queria ouvir do senhor as razões desse declínio. Por que o Rio andou para trás? Anselmo, foram causas naturais do próprio processo de crescimento de São Paulo. Eu menino, o Rio era mais importante que São Paulo, era a capital do país, era o estado que tinha mais indústria. Mas o próprio processo econômico foi levando a força do interior de São Paulo, a força dos italianos que se estabeleceram em São Paulo com a sua capacidade de investimento. Tudo isso foi levando num processo natural em que São Paulo suplantou o Rio de Janeiro como centro industrial, como centro econômico, mais do que industrial. São Paulo tinha uma agricultura pujante, muito pujante, e o Rio era uma economia mais fraca. Então, o próprio processo não foi digamos, má gestão de nenhum dos prefeitos ou governadores do Rio, não. Foi um processo natural em que São Paulo suplantou o Rio de Janeiro, assim como o Paraná veio a suplantar
vários outros estados, mas um processo natural de economia. Agora, é claro que o Rio se ressentiu muito profundamente disso, mas como coisa que dificilmente se teria revertido. A força de São Paulo foi esmagadora. Saturnino, o que se pode fazer para reverter isso? O que você faria dentro da realidade brasileira, não é sonhando, nos próximos 10 anos? O que o Rio precisa, Saturnino? Olha, o Rio precisa tratar muito bem do que ainda resta da sua agricultura, da sua produção industrial, mas eu acho que o grande a oferta que se faz ao Rio para ser aproveitada, cultivada, multiplicada, desenvolvida, é a questão cultural. Quer dizer, o Rio devia promover centros culturais especializados, centros culturais menos especializados, mas por todo o território, e especialmente aqui na capital, capazes de constituir, digamos, o farol do Brasil. O Rio tem condições de, culturalmente, ser o grande farol do Brasil. Agora, isso é preciso realmente investir. Infelizmente, né, qualquer atividade para ser desenvolvida precisa de dinheiro, de recursos, e precisa da decisão política de priorizar fortemente a questão cultural aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, porque essa é a sua vocação histórica, a sua vocação cultural, a sua vocação até de ânimo das pessoas. O carioca gosta de música, de cultura, de dança, e essa é a sua grande oportunidade, a sua grande vocação. Muito bem. Olha, vamos lhe fazer 4 perguntinhas assim, bate-pronto, para você responder, que nós fazemos a todos os que dão o depoimento carioca. Qual é o seu bairro preferido no Rio? Bom, eu sou um cara de Copacabana, claro que eu prefiro. Minha infância toda foi lá, minha juventude foi lá, e aqui para nós, Copacabana é uma joia. Copacabana é uma joia do Rio. Então, meu bairro preferido é Copacabana. Hoje eu não sou morador em Copacabana, não, mas eu fui morador durante quase toda a minha vida. Olha, nós conseguimos fazer um empate. Com os 4 depoimentos desse ano, 2 votaram em Vila Isabel, o Zuenir Ventura e o Ney Lopes, e 2 em Copacabana, você e Roberto da Mata. Agora me diga, qual é a sua escola de samba preferida? É a tal história. A gente tem todo mundo tem uma história ligada à música, ao carnaval, à música popular. A minha preferência sempre foi, desde a primeira vez, a Mangueira. Então eu continuo fiel. Por quê? Porque se a Mangueira tivesse decaído, eu talvez estivesse preferindo o outro. Mas a Mangueira não decaiu nada, cada vez melhor. E eu sou Mangueira. Muito bom. E diga para nós, quem é um grande carioca? Isso é uma pergunta que o grande carioca. Eu precisava até de. Porque é tanta gente que a gente fica meio. O grande carioca, para mim, ele já não é mais, mas a figura dele é tão forte que eu ainda responderia. O grande carioca é Ari Barroso. Muito bom. Na verdade, é um mineiro de Ubá, mas é um carioca do coração. Muito bom. Saturnino, você já disse, mas para fechar a pergunta tradicional, qual é o seu time de futebol? É Botafogo. Olha, o meu pai era Botafogo, meu tio, irmão dele era Botafogo, o meu avô, o pai deles era Botafogo, o bisavô eu acho que já era também. Quer dizer, nós somos botafoguenses desde sofredores, mas fiéis.
Muito bom. Saturnino, nós vamos encerrar agora esse depoimento inesquecível e estava pensando se você não daria uma canja, se você encerra o depoimento cantando alguma coisa para nós, o que você quiser. Eu vou cantar a música da minha campanha. Se é que eu já não me esqueci se eu me esquecer de algum ponto, eu passo por cima, tá bem? Tá ótimo. É um dos melhores jingles que eu já vi. Tá bom. Era assim. Sou carioca da gema. Não, desculpe. É carioca da gema. Conhece o Rio de cor. De Santa Cruz a Ipanema. É Saturnino melhor. É senador de respeito. Tudo que diz ele faz. Vai ser o nosso prefeito. O melhor mesmo é Saturnino e ninguém mais. Quero transporte, quero comida e ensino, quero ver o povo forte. Vou votar em Saturnino, cabeça feita, bom e leal companheiro. O melhor é Saturnino, para o Rio de Janeiro. Maravilha. Saturnino Braga, nós desejamos a você um feliz aniversário no dia 13 de setembro, que você tenha um lindo aniversário de 90 anos. Todo o Rio de Janeiro faz homenagens a você, porque completar 90 anos com toda essa verve, com essa alegria, essa inteligência, é um orgulho para nós. Muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente a você, em nome do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, em nome do prefeito Eduardo Paes, do secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Caleiro, dos funcionários do arquivo, de todos da produção cultural, nosso coordenador Pedro Paulo Malta, a nossa equipe e principalmente a você. Foi um depoimento delicioso e importante para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. E obrigada aos que nos assistiram. Que bom, é a única coisa que eu digo principalmente. Que bom eu ter essa oportunidade de conversar com o povo do Rio de Janeiro através da sua janela, que é brilhantíssima. Obrigado, eu que digo.